Então, estamos ao vivo, com um certo atraso, peço perdão novamente a toda a audiência aí do Conversas de Valor. Estamos na 10ª edição do Conversas de Valor, hoje com um tema super especial sugerido pelo Fábio, e quando ele falou o tema, normalmente a gente discute, troca uma bola, né? Ele fala uma ideia, eu falo outra, e até a gente chegar num consenso e decidir o tema. E hoje foi assim, Fábio, o que a gente fala? Qual o tema de hoje? Ele mandou. Como ter trabalho no mundo sem emprego. E eu falei, excelente. E foi isso que a gente conversou hoje. A gente decidiu, ele decidiu o tema, eu amei. E acho que é super bacana a gente falar sobre isso nesse momento atual que a gente está vivendo, onde o trabalho, né? E aqui acho que não é nem uma questão de profissão, não é uma questão tanto de missão, propósito, mas o trabalho em si é uma questão que a gente precisa conversar sobre, né? Precisa discutir, precisa falar sobre isso, porque é um tema que está muito em exposição, né? Tá todo mundo pensando, repensando, né? Seu trabalho, sua forma de ganhar a vida, né? Sua forma de viver a vida. E acho que é bacana a gente falar sobre isso. E lógico que dentro desse tema entram vários outros, né, relacionados a ele, porque trabalho também tem a ver com a nossa missão, tem a ver com o nosso propósito, tem a ver com o nosso ganha-pão, tem a ver com deixa eu só avisar aqui. Então, são temas que valem a pena serem falados, né? Principalmente nesse período onde está todo mundo preocupado, todo mundo tenso por questões, né, relacionadas à crise econômica, crise política. Então, é um tema que está mesmo em evidência e que a gente precisa falar sobre, certo? E aí, Fábio, eu queria te convidar para começar a falar sobre o tema. Uma boa noite a todos, muito obrigado pela presença. Tiago, a Andy, muito obrigado mesmo, pessoal, que veio participar hoje. Para quem não me conhece, eu sou o Fábio Felipe, eu sou consultor e mentor em negócios, especialista em alavancar carreiras e novos projetos. E, de verdade, esse programa aqui, né, Rafa, ele está ganhando aos pouquinhos uma dimensão muito bacana. E hoje, conforme você disse sobre o tema, você abraçou o tema na hora, já saiu correndo com o tema embaixo do braço para divulgar. Muito legal. Eu vou ser bem rapidinho, que eu gostaria de ouvir os colegas. Essa nova era, né? De verdade, nós estamos vivendo uma nova era do trabalho, né? E, no meu ver, eu vejo com a seguinte dimensão. Eu acho que a nova era do trabalho é mais humana. É uma nova era mais humana. Até porque quem usar bem o mundo digital, né? O mundo digital ele é ilimitado, né? E, então, dentro dessa abundância do mundo digital ilimitado, vai ter trabalho para todo mundo. Não importa mais a robotização. É lógico que a gente merece um outro perfil, né? Um outro perfil de profissionalismo, outros perfis que a gente vai aperfeiçoando, mas é uma nova era, eu vejo assim, uma nova era de trabalho muito mais humana, né? Existiu uma era, a gente herdou uma era industrial, uma era mecânica, onde o homem nem pensava, era só um trabalho, vai lá e faça isso, vai lá e faça aquilo. E ninguém aguenta, ninguém aguenta, ninguém aguenta. Quem aguentou, tanto que é que as pessoas, né, Rafael, elas sonhavam com a aposentadoria. A aposentadoria era um sonho, né? Então, essa é a minha breve introdução. Quem gostaria de participar? Andy, Tiago?
Eu posso falar também, mas se alguém quiser falar antes, eu estou aberta aqui. Pode falar, Andy. Eu gostei muito do tema, né? Obrigada por você estarem organizando isso todo domingo. Eu não pude me conectar antes, mas esse daqui deu certo. E muito interessante vocês trazerem esse tema. Eu assisti, não faz muito tempo atrás, uma minissérie de vídeos gratuitos do Murilo Gun, que falava sobre isso, né? A tecnologia que está avançando, que está tirando muitos postos de trabalho, que o Fábio Felipe acabou de mencionar. Mas uma coisa que ele comentou, que eu acho bem interessante, que se tem uma qualidade que o computador ou as tecnologias, né, a informática não pode fazer no lugar do homem, é ser humano. Então, os trabalhos onde a característica de ser humano prevalece, esses trabalhos nunca vão ser substituídos pelas máquinas. Esse é um ponto. O outro ponto que eu queria comentar é que, mesmo sem pôr a culpa na tecnologia, eu acredito que muitas profissões que precisam desse aspecto humano estão se automatizando e se informatizando de uma forma errada. E que aquela pessoa que perceber isso e manter o caráter humano dessa profissão vai se diferenciar e nunca vai faltar trabalho para essas pessoas. Exemplo, os médicos, né? Eu acho que não tem trabalho mais humano que você dedicar a sua vida para salvar vidas. Bombeiros, vamos falar policiais, né? A gente tem uma série, mas eu vou falar dos médicos porque já aconteceu comigo de ir numa consulta e o médico passa a maior parte do tempo olhando no computador, fazendo perguntas para seguir um protocolo de atendimento que ele tem que seguir, que está num programa, que eu entendo que se ele colocar as respostas lá e fazer os cliques baseado no que eu responder, vai vir para ele algo talvez mais seguro e mais completo como proposta de tratamento para mim, do que se ele tentar sozinho, na cabeça dele, associar todos os sintomas e diagnósticos que eu mencionei e tentar adivinhar o que eu tenho. Então, eu confio na máquina, na base de dados, mas o fato dele ter que inserir os dados lá, sem ter uma relação humana comigo, porque ele está olhando para o computador e não para mim, faz eu não querer voltar nesse tipo de profissional. Que, comparado com outros médicos, está até avançado em termos da área dele, né? Porque está usando o computador, está usando uma base de dados para ajudá-lo na pesquisa e na comparação de protocolos, diagnósticos, sintomas, né? Então, eu até confio e gosto de médicos que estão já informatizados. Mas, por outro lado, eu sinto que ele não está me ouvindo, que ele não está usando, né, a questão da análise sensorial ou de áurea ou de olhar no meu olho e tentar entender que o meu problema pode não estar somente nos meus sintomas e ser uma coisa muito mais profunda, né, que a gente fala muito na saúde integrativa, que é a minha área. Então, eu acho que muitas vezes a informática faz com que a gente, ora, ganhe trabalho, porque a gente reforça o lado humano, e ora, perca o trabalho, porque a gente fica tão preso no processo informatizado que a gente esquece as relações humanas. Só para complementar uma coisinha que a gente falou, robô toma emprego de quem é robô. Então, se a medicina for por esse caminho da robotização, a gente vai fazer consulta, então, com o computador. Se o médico não ampliar esse contexto de olhar para a gente, você sabe que isso também, eu dou um exemplo seguinte, vem aí o táxi do Google, né? O táxi do Google sem motorista, né? Uhum. E você sabe que eu aqui no Rio de Janeiro, eu sou cadeirante, uso cadeira de rodas, e você sabe que se eu sair aqui para pedir um táxi agora aqui na avenida,
não vai parar nenhum. Eu, há 25 anos, eu uso táxi e todos os taxistas aqui me atendem de má vontade. Eu tenho um amigo que me atende muito bem, eu formei amizade com ele já tem 7 anos, e ele me atende muito bem. Agora, pegar um táxi aqui na avenida, eu nunca peguei ninguém de bom grado. Então, entre chamar uma pessoa que vai me atender de mau humor, eu vou chamar no aplicativo o robô, né? Uhum. Isso é bem interessante que a Indy trouxe. Olha que isso que é o massa da conversa de valor, né? Eu estava pensando num caminho tão diferente, né? Para ver como esse tema é amplo e como ele pode trazer mesmo tantas reflexões. Mas isso que vocês trouxeram, para mim vem uma palavra. E eu acho que a palavra-chave assim do tema e para a gente é conexão, né? Acho que é isso, né? A gente pode ter tantas ferramentas, tanta tecnologia, tanto acesso à informação, né? Eu fico pensando também nessas profissões como coaching, consultoria, né? Como terapeutas, né? A gente pode ter tantas ferramentas, tantas possibilidades, né? A gente fala, nossa, deixa eu ver aqui, né? Deixa eu abrir minha caixinha de ferramentas e ver qual ferramenta que eu vou usar. E aí me veio na cabeça uma frase do Jung, maravilhoso, né? Criador da psicologia analítica, e que é assim, use, né, todas as ferramentas, não é bem assim, tá? Mas é mais ou menos assim. Use todas as ferramentas, tenha todas as técnicas, mas quando se conectar com uma alma humana, seja apenas outra alma humana, né? Então, que é mesmo a força que tem a conexão. Então, assim, o futuro que a gente vê com tanta tecnologia, com tanto acesso às informações, e a Indy tem razão quando ela fala, né? Você coloca no... E acho que os médicos, inclusive, uma das maiores dificuldades que eles têm hoje é o Dr. Google, né? Porque o paciente já chega lá diagnosticado, ele fala, mas você não vai me perguntar isso? E, né? Ele já chega com o diagnóstico pronto e o médico ainda tem que tentar convencer o cara de que não é bem por aí, né? Que tem mais coisas que precisam ser levadas em conta. Então, tem todos os desafios também que as profissões têm hoje, né? Com todo esse acesso à informação. Mas eu também acredito nisso, que o robô só pode substituir quem é robô. Isso é um fato. As pessoas estão buscando conexão, né? E isso conversa também com outros temas que a gente já trouxe no Conversa de Valor, que é a questão da tribo, a questão das conexões, a questão da gente realmente estar aberto para ouvir, para fazer diferença na vida das pessoas que a gente se conecta. Porque é isso, não adianta abrir a caixinha de ferramentas e começar a aplicar um monte de teste, um monte de ferramenta, um monte de coisa, e simplesmente ir devolvendo para a pessoa resultados de testes, né, ou de ferramentas. Isso não vai fazer com que a pessoa enxergue, né, as coisas, as questões que estão aparecendo na vida dela. Isso pensando só em uma das profissões. Mas pensando no trabalho como um todo, e aí eu gostaria de ouvir também mais alguém que tenha algo para falar. Pode ser dentro dessas linhas que a gente já falou, ou não, pode ser os desafios que está vivendo hoje, né? Alguém que tenha mudado de profissão, mudado de carreira, né? Que está sentindo uma diferença, que não é mais aquilo de ir para um escritório e ficar lá das 8 às 6, né? Ter uma hora de almoço e cumprir tabela, né? Cumprir lá o dia a dia, a rotina. Quem mais quer falar sobre esse tema? Parece agora que você falou de mim. Então fala, Thiago, conta aí, compartilha com a gente suas ideias. A Rafaela agora parece que falou as linhas escritas dos meus últimos meses. Eu mudei, né? Eu virei essa chave aí tem uns 5 meses, mais ou menos. Eu virei essa chave de chegar às 8, sair às 5, às 6, bater ponto, hora de almoço. E eu virei porque eu criei coragem e quis mudar. Eu falei isso rapidamente na outra conversa, na conversa 6 que eu participei, não participei das outras, né? E é bem interessante, está sendo desafiador e gratificante para mim. Hoje, vendo os números, os fatos, o que é que está acontecendo
com esse tema que está sendo proposto hoje aqui, né? Essa semana saiu a pesquisa do IBGE aí, o maior índice de desemprego do país, com 17%, 12 milhões de brasileiros desempregados, né? E assim, isso é uma fatia de mercado que tem brecha para muitos de nós, muitos profissionais liberais, consultores, né, coaches, atenderem e fazer com que essas pessoas descubram uma nova atividade que está sendo, atualmente hoje, está muito mais difícil de recolocar. Eu, quando fiz isso, me chamaram de louco e tal, mas eu estava bem fixo. Tiago, deixa eu só fazer uma pergunta para você. Você falou assim, está difícil recolocar. Recolocar onde? Na mesma função que a pessoa saiu? Ela vai querer se recolocar? Se ela saiu, não tem mais aquela função. Não tem. As pessoas querem voltar, né, Fábio? Você o cara conhece muito para aquela mesma função, exatamente o que você falou. Não existe mais, porque o pessoal tá minando os cargos, está diminuindo e não está voltando. Aquele cargo está abolido. Então, assim, ou você se vira e vai fazer outra coisa, né? E você entende muito bem disso para orientar as pessoas, ou você vai ficar parado, é verdade. Essa é uma nova evolução da humanidade. Nós estamos numa evolução. A humanidade sempre evoluiu. E quando inventaram o automóvel, quem fazia carruagem perdeu o emprego. Se ele não se atualizou, se ele não foi em frente, ele perdeu o emprego. Então, isso é uma evolução. Agora, cuidado com esses números também, viu, Tiago? Esse negócio de 12 milhões, de coisa, esses números aí serve muito para manipular as pessoas. Viu? Cuidado com essas informações da mídia. Não, eu vi isso rapidamente. Olha, nem TV eu tenho assistido ultimamente. Não, faz tempo. Isso aí. Eu vi rapidamente essa semana e fui fazer uma busca rápida. Eu vi que foi isso, por isso que eu citei agora, mas eu não me apego a isso, não. Até porque vai gente negativamente. Na verdade, sumindo. Então, assim, só para finalizar, eu estou vendo que o emocional hoje está sendo um fator de muito sucesso ou insucesso para as pessoas, tanto para aquelas que estão hoje precisando reinventar o seu negócio, quanto para aquelas que estão saindo, né, e teoricamente perdendo seus empregos aí, querendo voltar para o mesmo cargo. Então, peraí, só desculpa te cortar, mas essa frase do Tiago foi fundamental. Você viu o que ele falou, Rafaela? Ele falou que o emocional está sendo decisório nessa nova era, né, Tiago? Complementa aí, por gentileza. Eu estou vendo que está sendo fator de sucesso ou insucesso na vida das pessoas. Então, hoje eu estou vendo que aqueles que estão conseguindo se sobressair aí nessa situação, nesses números que às vezes manipula mesmo, que você falou, está corretíssimo, são aquelas pessoas que estão com a melhor capacidade de lidar emocionalmente com isso, né? Lidar com frustrações que vão surgir, todos nós passamos por isso, e controlar aquelas emoções aí, a capacidade de se relacionar com as pessoas, quem não gostar muito de se relacionar com as pessoas. Eu, particularmente, estou tendo que me reinventar, que eu trabalhava numa área corporativa que eu era muito fechado, não era muito comercial. Então, assim, eu também estou numa nova fase que eu estou me reinventando. Tá aqui hoje, nessas conversas de valor para mim, é excelente. Eu tô me realizando, aprendendo muito com vocês, com as pessoas, e eu estou vendo que é cada vez mais necessário a gente estar no meio, se relacionando, porque senão a gente não sabe o que está acontecendo e não vai para frente. Esse é um resumozinho do meu momento aí sobre o tema de hoje. Esse teu depoimento foi muito lindo, viu? Obrigado por você abrir teu coração agora, Tiago, e dizer o quanto a tua participação aqui está sendo importante para você. E você soltou mais uma palavra importante, né? Que você está numa fase de aprendizado. Perfeito? Entendeu? É uma evolução, então nós temos que voltar a reaprender, né? E não tem especialista em nada. Entendeu? Tem muita gente vendendo que é especialista, mas é uma nova era. As pessoas estão aí reaprendendo. Né? É lógico que, por exemplo, eu não sou psicólogo, como a Rafaela é psicóloga, ela tem a formação. Eu não posso entrar nesse campo emocional, como você citou, falando em psicologia. Eu não tenho autoridade para isso. Mas existem certas áreas aí que nós precisamos reaprender, né? Esse mundo digital todo, então, ele está aí, é muito democrático, né? Tá livre para todo mundo usar de forma que possa ajudar de verdade as pessoas, né?
esse programa aqui, que nós idealizamos, eu e Rafaela, é uma tentativa da gente, né, aos domingos, elaborar um bate-papo aqui de valor, trazendo, né, um complemento para a semana, né, Rafaela, como você diz. Rafaela, eu estou olhando para você e estou lendo o Rodrigo, está me confundindo. Rodrigo me salvou, gente. Salvou o Conversas de Valor de hoje. Estou muito grata. Ele não está participando, inclusive, porque ele me deu o computador dele para a gente poder fazer. Confesso que quando eu entrei, eu tomei um susto, viu? Quando eu vi o nome, tem alguma coisa errada. Mas tudo bem, faz parte, né? Então, a tecnologia ajuda, mas também ela dá umas rasteiras na gente. E, gente, olha só, acho que o Thiago realmente trouxe muita contribuição na fala dele. E ele também falou de se reinventar, né? E acho que mais do que se reinventar, pelo menos para mim, quando eu fiz essa mudança de carreira também na minha vida, né? 14 anos no mercado corporativo, acho que a palavra para mim, além de reinventar, reaprender, né? Acho que a maior reconexão que eu tive foi comigo mesma. Sabe, foi descobrir aquilo que realmente fazia parte de mim como missão, como propósito, quais eram as minhas características, porque o meu momento corporativo, eu acabei, assim, me transformando numa peça dentro de um jogo, dentro de uma missão, de uma cultura da empresa, né? A gente acaba se adaptando naquele mundo. Então, eu era a Rafaela que trabalhava dentro da empresa X. E quando eu saí de lá, eu tive que redescobrir a Rafaela, porque eu não era mais a Rafaela que trabalhava para a empresa X. Eu era a Rafaela Pimpão, ponto. Né? E aí, o que a Rafaela Pimpão tem para oferecer para o mundo? Né? O que a Rafaela Pimpão tem de melhor? E o que ela tem de pior também, né? Para poder melhorar? Então, acho que esse é um momento de redescoberta do trabalho. E quando a gente redescobre o trabalho, a gente redescobre a gente mesmo. Isso não é só para quem está empreendendo, não é só para quem está trabalhando como profissional liberal, que é isso que o Fábio falou e o Thiago também, né? Porque não tem mal nenhum em trabalhar no mundo corporativo, muito pelo contrário, conheço muitas pessoas que são muito felizes, né, trabalhando no mundo corporativo. Agora, até essas pessoas têm que se reinventar. Né? Porque aquele cargo, né, aquela descrição de cargo não existe mais também. As pessoas têm que ser cada vez mais múltiplas, né, cada vez mais conectadas e antenadas com o que está acontecendo e atualizadas. Isso sempre foi importante, mas hoje parece que é uma pressão muito maior para isso acontecer, né? E então eu gostaria que alguém mais, Fabi, querida, não quer compartilhar um pouco com a gente suas ideias? Boa noite, quero sim. Interessante porque hoje mesmo eu estava lendo um livro do Augusto Cury chamado Autocontrole, sobre inteligência emocional. E quando vocês trouxeram essa questão, eu me lembrei daquele rapaz que infelizmente se suicidou e a família toda no Rio de Janeiro, porque ele perdeu um emprego e um mês depois ele fez isso. Então, isso mostra a falta de uma crença em si mesmo, de fazer parte de um sistema onde você vai para a escola e aprende todo o processo cognitivo. Você entra num modelo para você ter um emprego, ter um trabalho, estar numa empresa, ter segurança, mas não existe um ensino emocional. Não existe um ensino de você se autoconhecer, saber quem você é, além de, né? Como você mesma citou agora, né, Rafa, que você era a Rafaela da empresa tal. E normalmente a gente fala assim, fulano é fulano que trabalha na tal lugar. Se você conhece a pessoa pelo lugar onde ela trabalha. E assim ela é. Mas ela não é isso. A gente é um ser que faz parte de um todo. Né? A gente não faz parte simplesmente de uma empresa e a gente infelizmente é educado para esse sistema. E como é importante a gente se voltar. Desculpa, Fabi, educado para qual sistema? Para
sobre o sistema operacional de você como fábrica, fordiano. Né? Não, a gente é educado cognitivamente para produzir e trazer resultado. Isso. De forma geral. A educação emocional que você citou é justamente a educação emocional ao contrário, né? O que bota na gente quando criança e adolescente é muito medo, né? A gente fica no colégio morrendo de medo. Então, foi isso que eu falei. A gente é ensinado a trabalhar cognitivamente. A gente é educado a mexer com o cognitivo e não com o emocional. A gente trabalha totalmente no hemisfério esquerdo, no hemisfério direito, bem pouco. Não, sim, mas o emocional que trabalham com a gente é o emocional do medo. Isso, da falta, né? Justamente que você não vai ter segurança se você não estiver no trabalho, se você não estiver numa empresa, se você não estiver num concurso público, né? Então, a gente precisa rever esses conceitos, esses valores e realmente aprender a saber o que a gente tem. E como a Andy estava falando, a questão do médico, né? Como é importante essa relação, o ser humano sente falta da relação, do contato, do físico. A gente precisa muito desse contato, tanto é que a gente tem internet, a gente sente uma conexão, mesmo seja virtual, mas a gente precisa dessa troca, essa relação. Né? O trabalho de coach também, para quem é coach, é bastante individualista, é bastante solitário. A gente tem uma troca com uma pessoa, mas às vezes a gente também precisa de uma conversa com um outro colega que fala a mesma língua. Bom, enfim, acho que são vários temas a serem tratados. Várias coisas que a gente pode conversar ainda. E também, Fabi, você me lembrou uma coisa importante, que esse sistema que você falou, né, que acabam formando nossas crenças de que a gente tem que fazer um percurso, né, um percurso na vida. Parece que como se fosse um videogame, né, e cumprindo as fases, as tabelinhas, ganhando pontos, moedinhas. Né? Às vezes eu sinto que a vida parece isso. Então, você vai para a escola, depois você vai para a faculdade, depois você faz pós-graduação, depois você namora, casa, tem filho, faz isso, faz aquilo, é aquela coisa quase regrada. E quando a gente... E dentro do mundo do coaching e das terapias e das consultorias, também aparecem alguns desafios como esse, de a gente... Deixa eu só tirar um pouquinho o áudio, que eu acho que está com uma microfonia, pronto. Então, e mesmo no nosso mundo, né, de coaching e tal, também vem algumas sensações de que a gente não está pronto, que a gente nunca está pronto, falta mais uma formação, mais um livro, mais uma história, mais um cliente, né? Então, como a gente cai nessa armadilha, como a gente cria, né, barreiras, como a gente cria problemas, né? Então, acho que um desafio também no trabalho, na profissão, é a gente realmente acreditar na gente mesma, acreditar no que a gente tem para oferecer, acreditar que a gente pode se profissionalizar cada vez mais, estar sempre preparado, né? Se preparando mais, estudando. Acho que isso é importante, mas não ficar estagnado, achando que a gente não está pronto, né? Porque a gente está pronto, sim, né? A gente está pronto, sim, e a gente pode ir melhorando. Que é aquela história, né? O avião só pode ajustar a rota depois que ele decolou. Não tem essa de ficar, né, pensando e vendo, deixa eu ver, deixa eu fazer mais um ajuste aqui, né, nos controles. Calma, não tem controle, né? Relaxa um pouco, acredita, vai, faz, erra, né? E é isso, assim, às vezes é tanto medo de errar que a gente fica parado. E essa é a maior de todas as sabotagens, né? O medo de errar. É lógico que a gente que lida com pessoas tem que ter muita responsabilidade, não é sair falando qualquer coisa ou fazendo qualquer coisa por aí, mas todo mundo que está aqui no Conversas de Valor tem bom senso e sabe, né, o que tem para oferecer e tem responsabilidade. Então, a gente precisa achar esse caminho aí de confiança, né, de colocar a gente mesmo no ar com confiança e fazer acontecer. E o trabalho é cada vez mais aquilo que a gente cria, aquilo que a gente constrói, né?
existem tantos caminhos quanto existem pessoas para caminhar. Então, é importante a gente criar o nosso próprio caminho, criar o nosso próprio trabalho, nossa forma de trabalhar, se inspirando no que a gente confia, no que a gente acredita de bom, mas também trazendo o nosso autoral, né? Trazendo a nossa essência para o nosso trabalho. E é isso que faz a diferença, é isso que desrobotiza, é isso que humaniza, quando a gente traz a nossa essência, a nossa verdade para o nosso trabalho. Rafaela, quando você falou a frase do Jung, eu conheço uma muito boa também, que essa daí eu incorporei no meu trabalho já há muito, muito tempo, né? E eu incorporei de verdade mesmo, né? O Jung diz o seguinte: quem não se envolve, não se desenvolve. Uhum. Entendeu? Então, nós precisamos nos envolver de verdade. E eu me envolvo mesmo com meus clientes, porque você sabe que esse mundo digital ele não é óbvio, né? Aí está uma outra questão também que as pessoas não estão entendendo. É porque o mundo digital não é óbvio. Como é que você ia esperar que hoje, nesse domingo, a gente estaria aqui, né, com esse tema, com a Andy, com a Fabi, com o Tiago, né, com os outros colegas? Não é óbvio, né? De repente, estamos aqui, né, elaborando esse tema. Então, o mundo digital não tem nada de óbvio. Ele é ilimitado, ele não é a rua que a gente mora, não é o bairro que a gente mora. E aí, você sabe que eu descobri a questão de um mês. Olha só, eu descobri a questão de um mês. O que eu vendo? Eu descobri tem um mês isso. Eu vendo autoconfiança e qualidade de vida. Eu descobri isso porque as pessoas que me procuram e estão se envolvendo comigo, né, têm buscado isso, autoconfiança e qualidade de vida. Então, você percebe que é uma nova era do trabalho, e quando você falou em invenção, quer dizer, é um caminho que eu estou buscando, né, que não tinha. Eu não comecei com esse propósito no meu trabalho, não comecei com esse propósito, mas como o mundo digital ele não é óbvio, tem aparecido várias pessoas com essa busca em torno da minha pessoa. Então, é um caminho novo, ou seja, trabalho novo que não tinha no mercado, pelo menos para mim. Então, é uma nova era do trabalho, porque quando você falou inventar isso, é você ver onde que você se encaixa junto com a sua clientela. Fábio, deixa eu só fazer um adendo aqui. Como teve todas essas questões, a gente tem 1 minuto só de programa. E aí eu queria propor para vocês da gente fechar a reunião e entrar de novo para fazer as considerações finais. Senão vai cair mesmo daqui 1 minuto. O que vocês acham? A gente vai encerrar ou voltamos todos? Quem quer voltar, levanta a mão. Vamos lá, vamos voltar. Vamos voltar? Fecha aí e voltamos. Tá bom, no mesmo link eu vou abrir, tá bom? No mesmo link, vamos lá então. Beleza, vou fechar aqui.